Nesta aula, eu vou ensinar como, quando e se você deve colocar preposição antes do pronome relativo. Eu vou ensinar você a analisar o contexto para não errar questões desse tipo. Se você presta concurso público, esse é um assunto que cai muito nas provas. Fique comigo até o final para aprender tudinho. E se você precisa aprender do zero, eu convido você a conhecer o meu curso Português Completo, do básico ao avançado, com teoria e prática, para você aprender língua portuguesa de uma vez por todas. O link para o curso Português Completo está na descrição deste vídeo. Clique e conheça o curso que vai transformar a sua relação com a língua portuguesa. Vamos ao conteúdo da aula. Eu coloquei aqui a seguinte frase: ela conseguiu o emprego, espaço que desejava. Será que esse espaço deve ser preenchido com alguma preposição? Se sim, qual preposição? O que determina que preposição estará aqui? Antes de mais nada, eu vou explicar uma coisa. Aqui nós estamos diante de um período composto por subordinação, período composto porque eu tenho mais de um verbo, dois verbos, então eu tenho duas orações. Essa primeira oração, ela conseguiu o emprego, é a oração principal, e a segunda oração é a oração subordinada adjetiva, ela é restritiva. Você não precisa saber para esta aula essa nomenclatura, tá? Mas só para mostrar que a oração adjetiva, ela começa com o pronome relativo. Esse que é pronome relativo. Por que é pronome? Porque ele está substituindo um termo da primeira oração. Vou mostrar para você como o pronome relativo faz essa substituição, transformando esse período composto em dois períodos simples. Ela conseguiu o emprego, ponto. Ela desejava o emprego. Perceba que aqui nós temos o verbo desejar, certo? O verbo desejar é um verbo transitivo direto. Se ele é um verbo transitivo direto, ele não exige preposição, porque quem deseja, deseja algo. Ela desejava o emprego. Então, se ele não exige preposição, não tem preposição aqui nesse espaço. Eu coloquei aqui as preposições, né? Algumas preposições com as quais você poderia preencher esse espaço. De, a, com, por ou nenhuma preposição. Então, nesse caso aqui, é nenhuma preposição. Porque o verbo desejar, que é esse verbo da oração subordinada, ele não exige preposição. Perceba qual é a função do pronome relativo aqui nesse período composto. É evitar a repetição do termo emprego. Em vez de falar ela conseguiu o emprego, ela desejava o emprego, ela conseguiu o emprego que desejava. Então, o pronome relativo que está substituindo a palavra, né, a expressão o emprego. Portanto, se ela desejava o emprego, antes do pronome relativo, não vai ter nenhuma preposição. Ela conseguiu o emprego que desejava, sem preposição. Agora veja esses outros contextos. Coloquei aqui outras frases, outras continuações para aquele início. Ela conseguiu o emprego. Aqui nós temos que precisava. Muita gente fala só assim, ela conseguiu o emprego que precisava, não fala? Mas se você vai fazer uma prova, se você vai escrever um texto que vai ser avaliado, você precisa analisar a regência aqui do verbo precisar para saber se aqui a gente coloca ou não preposição. Então, vamos transformar o período composto em dois períodos simples. Ela conseguiu o emprego, ela precisava do emprego. Por quê? Quem precisa, precisa
de alguma coisa. Então, o verbo precisar é um verbo transitivo indireto, isso quer dizer que ele exige preposição, que entre o verbo e o seu complemento, né, que o verbo se liga ao seu complemento indiretamente, tem alguma coisa no meio, o que tem no meio? É a preposição. E a preposição exigida pelo verbo precisar é a preposição de. Ela conseguiu o emprego de que precisava. Então, de acordo com a norma padrão, a presença dessa preposição de aqui é fundamental. Por quê? Porque ela é o complemento do verbo precisar. Ela acompanha o verbo precisar. Então, a preposição que está nesse contexto é a preposição de por conta do verbo precisar, que é um verbo transitivo e indireto. Essa é a regência do verbo, ele exige a preposição de. Muito bem, outra frase, outra continuação aqui. Ela conseguiu o emprego, espaço que sonhava. De novo, para qual verbo a gente vai olhar? A gente vai olhar aqui, para esse verbo da oração subordinada. Quem sonha, sonha o quê? Com alguma coisa. Então, a gente tem aqui essa preposição exigida pelo verbo sonhar. Você não fala, eu sonhei o emprego. Você fala, você sonhou com o emprego. Então, aqui é um verbo transitivo indireto também. E esse verbo sonhar exige a preposição com. Portanto, a frase fica assim: ela conseguiu o emprego com que sonhava. Também poderia ser com o pronome relativo o qual. Ela conseguiu o emprego com o qual sonhava. Com que sonhava ou com o qual sonhava. O exemplo de cima também poderia ser: ela conseguiu o emprego do qual precisava. De que precisava ou do qual precisava. Tanto faz. Vou até colocar aqui. Do qual também é uma possibilidade, porque esse do é de mais o, tá? Do qual. O qual. E aqui com o qual também é possível. Ok? Próximo exemplo. Ela conseguiu o emprego. Aqui nós temos o verbo aspirar, que cai muito nas questões sobre regência, porque o verbo aspirar com sentido de desejar, ele é um verbo transitivo indireto e exige a preposição a. Quem aspira, aspira a alguma coisa. O aspirar com sentido de desejar, ela desejava o emprego, né? Então ela aspirava ao emprego. Ela conseguiu o emprego, ela aspirava ao emprego. Então ela conseguiu o emprego a que aspirava. Ela aspirava ao emprego. Também poderia ser com o qual, e aí ficaria ao qual, porque aqui seria a preposição mais o qual, ao qual, certo? E por fim, o último exemplo, eu falei que os exemplos desta aula eram bem didáticos e você aprenderia muito com esses exemplos. Eles são a base para você entender o uso ou não da preposição antes do pronome relativo. Então já aproveita, já deixa o gostei neste vídeo, compartilha com quem precisa saber sobre isso. Vamos lá. Aqui nós temos o verbo lutar. Ela conseguiu o emprego. Quem luta, luta por alguma coisa. Então, ela conseguiu o emprego porque lutava. Esse porquê separado, porque são duas palavras, a preposição por mais o pronome relativo que. Então, ela conseguiu o emprego porque lutava. Eu também poderia substituir pelo pronome relativo o qual, e aí ficaria assim: ela conseguiu o emprego pelo qual lutava. Esse pelo qual é a preposição por mais o pronome relativo o qual. Então, tanto faz. Ela conseguiu o emprego porque lutava ou ela conseguiu o emprego pelo qual lutava. Aqui, a preposição por é exigida pelo verbo lutar, que é um verbo transitivo indireto, e exige a preposição por. Então, veja,
A escolha da preposição antes do pronome relativo não é aleatória. Você precisa analisar o verbo da oração subordinada e identificar se esse verbo é transitivo direto ou transitivo indireto. Se for transitivo direto, não vai ter preposição antes do pronome relativo. Se for transitivo indireto, vai ter preposição. Qual que é a preposição? Claro que não, você precisa saber qual é a preposição exigida pelo verbo, beleza? Bom, nesta aula você aprendeu sobre o uso da preposição antes do pronome relativo, assunto fundamental para quem presta concurso público, assim como o curso Português Completo, que é fundamental para quem presta concurso público e precisa aprender a matéria mais importante dos concursos, língua portuguesa. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau!